Seja bem-vindo ao nosso Batalha Mundo Afora. Hoje é o nosso segundo dia por Veneza, a cidade mais apaixonante da Itália. Hoje vamos conhecer alguns bairros, fazer o famoso passeio de gôndola e ver Veneza por cima. Vem comigo que este é o nosso último dia em Veneza. E antes de começarmos, eu gostaria de pedir que você se inscreva no nosso canal, curta o vídeo e fique sempre por dentro das nossas viagens. Aciona o sininho aí. Segundo dia em Veneza, acabei de tomar café, no nosso hotel, daqui a pouco continua o passeio. Só ficar com a gente e tá frio. Saímos do hotel e seguimos a pé pela cidade até o bairro Canarédio. Veneza atrai uma verdadeira multidão de turistas todos os anos. Porém, alguns sestieri, bairros na tradução para o português, acabam sendo bem mais tranquilos por não serem o foco, principalmente daqueles viajantes que estão passando apenas o dia na cidade. E é justamente este um dos motivos que fazem de Canarédio um bairro tão especial para os que visitam. Arquitetura estonteante, belos canais, lojinhas que vendem de tudo. Bares, cafés e bacari, que servem quitutes locais deliciosos. É em Canarédio também que está o Gueto Judeu, o primeiro gueto do mundo, e que em 2016 completou 500 anos. Mais uma das partes do bairro que exalam muita história e merecem ser visitadas. E esse daqui, gente, é o Gueto Judeu de Veneza. Fica no bairro de Canarédio, é um lugar onde mais os moradores vêm, apesar dos turistas terem descoberto, né? Mas é um lugar, a entrada é aqui, ó. O Gueto Judeu, ou Gueto Hebraico, né? Que eles dizem aqui. Então a gente vai dar uma olhadinha de como é esse gueto aqui. Ele fica bem ao lado aqui, ó, dos canais, o canal que passa, tá vendo? Andar pelo Gueto Novo é descobrir um lado de Veneza totalmente diferente daquele que se vê nos arredores da Piazza San Marco. Lá, você consegue ter uma ideia do que é um bairro residencial, num lugar onde o turismo parece ter dominado todos os cantos. A muvuca vai ficando para trás e os preços nas lojas começam a baixar à medida que você avança para o norte do mapa em direção a Canarédio. O Gueto Novo era o bairro judaico de Veneza no século XVI. Não passava de um quarteirão pequeno e ilhado, mas chegou a ter 5.000 habitantes. 5.000 judeus que vinham de outros países fugindo da Inquisição e que não podiam morar em nenhuma outra área da cidade. Só ali.
Aqui nesse bairro, que é o Gueto Judeu, possuem 2 sinagogas, também as lojas Kosher, para as pessoas que, né, seguem a religião, e também tem um museu. Então aqui é o gueto hebraico, como eles dizem aqui em Veneza. E após esta volta no tempo, continuamos nosso passeio e agora vamos fazer o mais tradicional passeio de Veneza. O passeio de gôndola. Bom, gente, agora a gente está aqui fazendo o passeio de gôndola por Veneza. Lá atrás está o Yuri, está levando a gente para fazer esse passeio. Aqui a gente vai passando pelos canais, Cibele. Esse passeio que é o tradicional, né? O passeio mais tradicional de Veneza. O passeio de gôndola pelos canais, né? Olha que bonito lá, ó. Então você vai vendo e vai passando, vai vendo a cidade, vai vendo os canais. Bem bacana esse passeio, bem legal. Espero que vocês curtam também aí. E não é tão caro, tá, gente? Tem vários lugares também, vale falar pra você. São vários pontos, você pode pegar no centro da cidade. Cada passeio faz um tipo de desenho pela cidade. E tem os que fazem o grande canal, tem os passeios que... Tem alguém com tosse ali. Tem alguém que faz... Tem uns que fazem a parte interna, algumas igrejas. E o mais legal é isso. É você poder se perder, né, e escolher um passeio legal. O passeio normalmente, esse que a gente está fazendo, ele custa em média 80 euros por embarcação. Se tiver em 3, 4, né, divide esse valor. Não é por pessoa. Vale a pena, é muito legal e... Espero que vocês gostem aí também. O passeio de gôndola em Veneza é a atividade mais cobiçada pelos turistas que visitam a cidade dos canais. Os barquinhos pretos, que eram utilizados como transporte privado no passado, são hoje a mais conhecida atração turística de Veneza. Muitas pessoas sonham em visitar Veneza apenas para fazer este passeio. As gôndolas são esses barquinhos pretos, charmosos de Veneza. Elas não foram inventadas para ganhar dinheiro dos turistas. São embarcações antigas, utilizadas há vários séculos para os moradores se deslocarem pela cidade. Nem sempre tiveram esse formato. Com o tempo, seu design foi se modificando até chegar na versão atual.
Atualmente, as gôndolas de Veneza são utilizadas apenas para passeios turísticos, mas já foram o principal meio de transporte da cidade. Veneza chegou a ter 10.000 gôndolas no século XVI. Hoje, possui cerca de 400 gôndolas licenciadas. Não parece um número grande, principalmente porque elas nunca estão todas navegando ao mesmo tempo. Entretanto, nos dias mais cheios, como feriados, finais de semana da alta temporada, a maioria dos gondoleiros está trabalhando, porque a procura é muito grande, o que pode causar engarrafamento de gôndolas pelos canais, deixando o passeio menos agradável. Esse é o Gran Canal, é o canal principal aqui em Veneza. Ele tem aproximadamente, estava perguntando para o Yuri, aproximadamente 5 a 6 metros de profundidade. Os canais interiores, né, eles têm aproximadamente 2 metros e é bem legal. O Gran Canal, que realmente é bem grande, seria a avenida principal, a gente pode dizer assim, aqui de Veneza. Todas as gôndolas de Veneza possuem o mesmo tamanho, cerca de 11 metros. Todas também possuem a mesma cor, preta, e o mesmo modelo da parte exterior. Apesar da parte externa ser sempre padronizada, a parte interna pode variar. As poltronas e utensílios decorativos da parte interna variam, deixando alguns barcos mais bonitos que os outros. Não é preciso observar muito para perceber esta diferença. Enquanto algumas têm poltronas mais simples, outras possuem poltronas mais luxuosas. Como o preço cobrado pelo passeio é o mesmo, você pode escolher um modelo mais bonito para as fotos ficarem mais imponentes. Entretanto, esse não deve ser o único quesito a ser observado. Os gondoleiros fazem parte de todo o clima do passeio de gôndolas, a começar pela roupa típica: calça preta, camisa listrada de preto ou vermelho com branco e um chapéu. O chapéu já está um pouco em desuso, mas a roupa a maioria deles utiliza. Essas roupas podem inclusive ser compradas em lojas que ficam ali próximo à Ponte Rialto. Os turistas não percebem, mas há uma grande quantidade de gondoleiros em Veneza. Atualmente, são 433 gondoleiros e 180 substitutos, segundo a CNN. Esse é um dos aspectos mais importantes do passeio. É possível fazer vários trajetos e alguns são mais interessantes que outros. Converse com um gondoleiro sobre o trajeto. Essa, inclusive, é uma boa maneira para ver se você gosta do gondoleiro e se entende o que ele fala. Embora seja o mais bonito para tirar fotos, o Gran Canal não é o mais indicado para o passeio de gôndola, pois além de ser um local em que o barco balançará muito, ele não possui o charme dos canais menores. E muitas pessoas perguntam: a água é suja? Cheira mal em Veneza? Gente, essa é uma dúvida muito comum. Você já deve ter escutado alguém dizer que as águas de Veneza são sujas. Isso não é verdade. Não podemos dizer que são limpas, pois não é aconselhado nadar pelos canais, pois elas tampouco são sujas. O aspecto visual das águas é de serem limpas e elas não têm cheiro a maior parte do ano. Entretanto, alguns dias do ano as águas exalam um cheiro um pouco mais forte em algumas poucas partes da cidade. Isto tem relação com maré baixa e a alta temperatura. Mas não é algo comum. A probabilidade disso acontecer enquanto estiver na cidade é bem pequena. Se você perguntar para turistas que já viajaram para Veneza, dificilmente encontrará alguém que tenha testemunhado esse tal mau cheiro. Uma das principais dúvidas dos turistas é saber quanto custa um passeio de gôndola em Veneza. O preço é tabelado. Custa 80 euros durante o dia e 100 euros à noite, após os 19, por 30 minutos de passeio. Como já havia dito, o preço é por barco, independente do número de pessoas. Os preços ficam expostos em plaquinhas, como esta na foto que você está vendo, em várias partes da cidade. Tudo para evitar que um gondoleiro passe ali a perna num turista. Mas mesmo assim, fique de olho, isso acontece. O mais comum é encurtar a viagem. Por isso é sempre bom combinar preço, duração, o trajeto do passeio antes de entrar na gôndola. E você sabia que Veneza começará a cobrar entrada? A notícia de que a partir deste ano 2023, os visitantes terão que pagar uma taxa para entrar em Veneza foi divulgada em 2022 e deixou muita gente preocupada. A cidade será a primeira do mundo a adotar essa medida e faz isso visando uma solução para o problema do excesso de visitantes. Segundo a assessoria de imprensa da cidade, afinal cerca de 80% dos visitantes apenas vão para passar o dia no local.
Todavia, é importante esclarecer que essa cobrança não será aplicada aos turistas que estiverem hospedados em Veneza, apenas aos que estiverem de passagem durante o dia. Então, se você pretende se hospedar na cidade, a dica é reservar o hotel com antecedência. Afinal, é uma cidade cara e as opções com melhor custo-benefício são as primeiras a esgotar. Crianças até 6 anos, pessoas com deficiências, donos de imóveis, quem estiver na cidade por motivos de saúde, para visitar parentes ou assistir a um evento esportivo ou cultural, também serão isentados do pagamento da taxa. O bilhete de entrada será cobrado para ingressar no Centro Histórico de Veneza, onde ficam as gôndolas e as outras atrações turísticas. O valor da taxa deve variar entre 3 a 10 euros e vai depender da quantidade de pessoas que desejam entrar. Ou seja, se você for sozinho, pagará 3. No entanto, se for em um grupo grande de pessoas, pagará mais. E saindo do nosso passeio, fomos conhecer a primeira ponte que vimos quando chegamos, a Ponte Rialto. A Ponte Rialto é a mais antiga das 4 pontes que cruzam o Gran Canal de Veneza. Além de ser a mais conhecida, tanto por seu design quanto por sua história, durante anos foi o centro econômico mais importante de Veneza. A Ponte Rialto foi construída em 1588 e 1591, com o design do arquiteto Antônio da Ponte, para substituir a anterior ponte de madeira, que já havia caído 2 vezes, além de ter sido incendiada. A estrutura da ponte é similar à das suas antecessoras, 2 rampas inclinadas unidas por um pórtico no meio. Para visitar a ponte, qualquer hora é boa. Atravessando em diferentes horas do dia, você poderá tentar tirar uma boa foto entre os diversos turistas que estarão fazendo a mesma coisa. E foi logo ali ao lado que encontrei mais uma das minhas manias: comprar camisetas no Hard Rock. Melhor é que aqui na Itália eu vou voltar com meu guarda-roupa todo renovado. Mais um Hard Rock. Olha lá. E o nosso dia e visita terminam no ponto mais alto de Veneza, o Campanário. Agora a gente está aqui, gente, em cima do Campanário, na Praça São Marcos. E você tem essa vista dos 4 lados da cidade. Realmente eu falo para vocês, se tiver que te indicar, te diria para fazer. Custa 8 euros para você subir de elevador. Isso que é bom, né? Porque daí você não precisa subir escada. E o mais importante é que é muito lindo aqui de cima, então isso é muito legal. E eu recomendo a todo mundo que faça esse passeio. Quando se fala nas cidades mais românticas do mundo, Veneza chega a ser quase unanimidade. Uma cidade muito difícil de ser descrita para quem nunca esteve lá. Afinal, a La Serenissima realmente é única. Para entender melhor como é formada esta cidade, só vendo de cima.
preferencialmente do Campanile di San Marco, em Veneza. Sim, esta linda Torre dos Sinos que enfeita a belíssima Praça de São Marcos em Veneza pode ser escalada. Assim sendo, a visita é aquele tipo 2 em 1, pois além de visitar o monumento histórico tão bonito e importante da cidade, de quebra a gente tem uma vista arrasadora da cidade, do Canal Grande e de todos os arredores. O Campanário de São Marco em Veneza é o lugar certo para quem quer ver a cidade do seu ponto mais alto e apreciar toda a sua beleza. Certamente, não há lugar melhor para contemplar o panorama da cidade de Veneza do que do alto do campanário. Por isto, durante sua longa história, esta torre esteve presente em diversos fatos históricos. Sem dúvida, um dos mais importantes foi quando Galileu Galilei usou o campanário como um observatório para estudar os céus. Inclusive, foi de lá que em 21 de agosto de 1609 ele fez a demonstração do seu telescópio para o Doge de Veneza, Antônio Priuli. Nos tempos pré-romanos, por cerca do século IX, sabe-se que já existia um campanário neste lugar. Entretanto, a estrutura foi construída e destruída inúmeras vezes entre o século XIII e XIV, até que finalmente atingiu a sua forma atual numa restauração entre 1511 e 1514. Em 14 de julho de 1902, a torre sofreu um colapso e desabou devido a falhas na estrutura. A nova torre começou a ser reconstruída em 1903 e, finalmente, foi inaugurada em 1912, após ser reerguida a imagem e semelhança da antiga torre externamente. Entretanto, por dentro, foram utilizadas as mais modernas técnicas de construção da época, para que esta, sim, durasse muito tempo e não sofresse com problemas de estrutura. A maior parte do prédio é simplesmente uma estrutura de tijolo simples, encimado por um campanário em arco que abriga 5 sinos. A torre é uma construção de alvenaria quadrada, 12 metros de largura, que serve como base para a torre piramidal, que tem no topo um anjo dourado. O campanário de São Marco em Veneza tem 98,6 metros de altura. Fica em um canto da Praça de São Marcos, perto da Basílica de São Marco e também do Palazzo Ducale. Originalmente, a torre foi construída para servir de orientação às embarcações que se aproximavam da cidade. Atualmente, é o melhor ponto de observação de Veneza. E assim, com estas imagens, nos despedimos de Veneza. Ainda dá tempo de jantar, descansar, pois no próximo programa vamos conhecer uma cidade cheia de glamour e história. Vamos para Milão. Espero que tenham gostado. E hoje os nossos custos foram: passeio de gôndola, 80 euros para 2 pessoas. Mas como eu já havia dito, se vocês tiverem mais pessoas, o valor é o mesmo. Entrada do campanário, 8 euros por pessoa. O almoço foi no Canarédio, e saiu por torno de 14 euros. O jantar foi no centro de Veneza e ficou em torno de 25 euros. O nosso muito obrigado. E até Milão no próximo Batalha Mundo Afora.